Pessoal, dá uma olhada no saque que eu fiz essa semana trabalhando pra internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de 250 mil reais que eu recebi aqui na plataforma do AdSense. E eu quero te mostrar como que você também pode fazer isso, como que você também pode criar o seu canal Dark no YouTube, pegando conteúdo de outras pessoas e postando no seu canal e tendo muito resultado com isso. Então faz o seguinte, clica no botão Saiba Mais que vai aparecer aqui no vídeo agora e vem comigo que eu vou te mostrar como que eu faço isso. Do novo técnico? Paulo Souza é o cara? Se eu fosse dirigente do Flamengo, que hesitação. Eu teria esperado você, mais, cara. Ô, Fernandinho, hoje é dia 27 de dezembro, né? Na quinta-feira tem Porto e Benfica, jogo que pode definir a saída do Jorge Jesus. Você esperou até agora. Custa Nicola, esperar mais pra um ilustrar pouco? o que você está falando, por favor, desculpa interromper. Vamos botar a arte do Paulo Souza aí, pra galera também conhecendo um pouco mais. Foi bom jogador, foi bom de bola, mas um técnico, vamos ver aí. Ele é muito mais conhecido, ele não tem muito moral em Portugal, porque vários trabalhos dele, ele estava 8 anos trabalhando em clubes do exterior. Já teve, por exemplo, no Maccabi Tel Aviv, na Taça de Israel, ganhou a Taça de Israel. Teve em tudo quanto é lugar, mas em Portugal faz tempo que ele não trabalha. É assim, o Flamengo Isso percebeu... é bom, né? Porque é reconhecido internacionalmente. Mas assim, o Flamengo percebeu, Fernandinho, nas conversas com o Jorge Jesus, que o JJ não estava convicto de que valeria a pena voltar para o Flamengo agora. Eu também acho uma fria pra ele. Eita, mas a comparação vai ser cruel. Porque o sarrafo tá lá em cima, né? E aí, o Flamengo, ao perceber o JJ meio indeciso, e ao conversar com o Paulo Souza, e se interessar, ver o Paulo Souza super motivado, e ouvir que ontem o Paulo Brax, que é diretor do Inter, embarcaria para Portugal para fechar com o Paulo Souza, o Flamengo resolveu dar essa cartada. E eu esperaria. Se não der o Paulo Souza, eu contrato o Vitor Pereira, tento o cara. Mas eu esperaria o jogo de quinta-feira. Esperei até agora, eu esperar mais um pouco. Vou dar outro lado dessa Os história. caras estão mais preocupados em contratar treinador do que jogador, velho. Me assusta esse Mas é negócio. importante treinador, Fernandinho. Ah, é? Importante. Ele faz gol, né? Mas faz os outros fazerem gol, pô. Vamos lá, Paulo Souza, últimos trabalhos. Seleção da Polônia, 15 jogos, 6 vitórias. Bordeaux da França, 42 jogos, 13 vitórias. Tianjin, Quanjian, 36 jogos, 12 vitórias, time da China. Títulos, uma Liga Suíça, uma Taça de Israel, uma Liga Israelita, uma Taça da Liga Húngara, 2 Supertaças da Hungria. Currículo... o currículo é taça, né? A questão pra mim não é Paulo ou José ou tal. É que eu só acho que os clubes... Sei lá, cara, eu penso... O Flamengo é um clube tão gigantesco também... Pra ficar ali se dobrando... Parece que tá pedindo, pelo amor de Deus, um Jorge... cara desses aceitar. Vem treinar aqui. Pô, sabe, fica ali pro Jorge Jesus, espera ele pede pra esperar, eu tô magoado. Pô, se é o Flamengo, cara, não vai dar pra vir, não deu. Tô te convidando, você não quer, tá bom, vou procurar outro. Sei lá, acho que os clubes precisam ter um pouco mais de amor próprio essa hora aí, sinceramente. É desespero, não, isso é desespero. Como é que eu vou dar uma cartada porque o presidente ou o vice-presidente do Inter viajou? Pô, menos. O cara soltou uma granada sem pilhas, os caras engoliram, velho. Eu concordo com o Nicola, pô. Já tem um cara, apesar de achar que não seja uma boa para o Jorge Jesus voltar de novo, porque a grande verdade é que o Abel e o Jorge Jesus foram grandes surpresas, né? Que deram certo. Tem isso também, né? O Abel, a gente está falando aqui, mas se não fosse essa Libertadores no final do ano, seria um ano complicado para ele. Ele disputou vários títulos esse ano e não conseguiu ganhar. Houve uma oscilação muito grande do time dele, mas eu acho da parte do Flamengo um desespero muito grande. Traz um cara que já conhece o elenco, já conhece o clube, o torcedor pede ele, entendeu? Faz o que o torcedor quer, mas não um Mas fizeram com o Renato e não deu certo. Mas assim, ó, o grande problema do Renato com o torcedor foi o que ele falou antes. O que ele falou antes pesou muito. Acho que o que pesou pro Renato foi a falta de bola rolando, de time bacana em campo. Mas o intervalo a gente volta... A Federação da Polônia, porque o Paulo Souza, diferentemente do Jorge Jesus, demonstrou muita vontade de vir para o Flamengo, foi muito assertivo, incisivo. Então o Flamengo viu nessa vontade dele, teve total confiança em tê-lo como novo treinador, acelerou esse acerto. E ele disse, bom... Eu acerto a minha vida lá com a Polônia. Se tiver algum problema de multa, eu banco essa multa, até porque a multa é muito inferior à do Jorge Jesus com o Benfica. E o Jorge Jesus, em momento nenhum, foi tão incisivo, assertivo. O Flamengo não pode ficar esperando, por mais que tenha consideração, carinho, afeto, tudo com o Jorge Jesus. A vida anda e o Flamengo tem que tocar a sua também. E não pode esperar o Mister, por mais, como eu disse, que tenha uma relação muito forte com ele.
E aí o Jorge Jesus abriu um pouco as portas, conversou com o Flamengo, mas não foi incisivo no tal sim, não deu muita certeza de que queria voltar ao Brasil. E aí logo depois soltou também aquela nota oficial com o Benfica, o auxiliar, o João de Deus, falou que gostaria de continuar, cumprir o contrato. O Flamengo ficou muito chateado com essa situação e aí de fato criou um desgaste e aí caminhou na direção e o acerto com Paulo Sousa, Bruno. Eu não sei, Eugênio, quanto o rubro-negro ficou frustrado, ou preferia até ter esperado mais um pouco com a possibilidade de ter o Jorge Jesus, mas me parece que o Flamengo fez certo, hein? Porque eu tô vendo que o Paulo Sousa está com muito mais ambição de dirigir, de voltar, de ter esse trabalho aqui do que o Jesus. O próprio fato de sair de uma seleção que disputa uma vaga na Copa do Mundo para comandar o clube me parece bastante relevante, Eugênio. Além de relevante, é um fato inusitado, né? Difícil entender, né? Pouquíssimo comum. Por isso, inclusive, que o Lewandowski disse que lá que estava chocado. Como assim? O cara sai, ele dirigiu o time até aqui e de repente não quer mais, né? Assim, do nada. Me parece sim que há um interesse dele. Eu falei agora há pouco sobre essa questão do contrato, né? O contrato termina agora, termina em março. Se ele não for classificado para a Copa do Mundo, ele sai da seleção. E aí ele assina um contrato com o Flamengo com maior tempo de duração. Se fala, inclusive, em 2 anos ou mais de contrato. Embora o contrato seja muito relativo, né? Se tiver que demitir, demite. Mas ele, acho que busca um pouco mais de estabilidade também, assim, isso aqui vai me garantir por mais tempo. E parece mais interessado, porque o Jorge Jesus, em momento nenhum, ele sinalizou publicamente o interesse em voltar para o Flamengo, né? O que a gente teve foi aquela reunião, passando helicóptero aqui, não sei se vocês estão ouvindo. Teve aquela reunião lá que surgiu a informação de que ele teria dado o sinal verde para o Flamengo negociar com o Benfica, mas depois ele, através lá do João de Deus, ele nega isso. Então tem que contratar alguém que quer vir, né? Vamos ver. Ô Prats, você trocaria uma vaga na Copa do Mundo para dirigir o Flamengo? É que a vaga não está garantida, né, Bruno? Se a seleção polonesa... A chance de disputar... Você trocaria a chance de disputar uma vaga na Copa para comandar o Flamengo? Possivelmente não. Mas eu não sou parâmetro disso aí, não, viu, Bruno? Eu não sou referência dessas coisas, não. O Paulo Sousa fez uma escolha, obviamente, na carreira. Isso que vocês destacavam, eu acho que é muito importante, né? O Paulo Sousa mostrou-se muito empolgado com a chance de trabalhar no Flamengo. Certamente isso mexeu com o Marcos Braz, mexeu com o Bruno Spindel. Olha, a gente tem aqui um técnico que pode chegar a uma Copa do Mundo, passa pela repescagem com a seleção polonesa, né? Mas está muito empolgado. E certamente os dirigentes do Flamengo ouviram um treinador que, além da ambição de trabalhar no Brasil e dirigir o Flamengo, mostrou conhecimento do Flamengo. O Paulo Sousa não vai chegar ao Brasil, vocês não esperem isso, não. Ele vai chegar, quero uma semana para conhecer. Os jogadores ele conhece, ele não conhece do dia a dia. Agora, é um técnico internacional, é um técnico que já trabalhou em 8 países diferentes. Não é que ele vai chegar ao ninho do urubu, me dá aí 15 dias para eu saber quem é o lateral direito, não. Isso ele já tem informação. Ele vem com uma equipe com mais 6 pessoas. Ele tem auxiliares, tem analista, tem preparador físico. Então, assim, é um técnico que está aí no mercado, que tem trabalhos em outros centros, mas é um técnico preparado. Não tem essa história de que ele vai chegar, entendeu? Para 30 dias para avaliar como que joga o Gabriel. Não, ele já sabe. Ele vai trabalhar no dia a dia para certamente querer colocar os jogadores que o Flamengo tem à disposição para entender o que ele quer, para eles assimilarem. Agora, é um técnico que não vai chegar despreparado para conhecer o Brasil, não. Informação ele tem. Não se espante, não. A gente vai colocar já um vídeo aqui que mostra ele conversando ali, bastidores com os portugueses, pra gente ver qual é o perfil também desse treinador. Ô Pedro, ele chega com a chave assim ali do ninho, sabe? Vai comandar tudo. O Mister tinha muito isso, né? O JJ tinha muito isso de estar por dentro de tudo e dar realmente as cartas. O Paulo Sousa nesse sentido também ou menos, Pedro? Olha, Bruno, a ideia era que tivesse um profissional, um técnico que chegasse com uma equipe bem mais encorpada do que, por exemplo, o Domenech Torrent, que chegou com apenas 2 auxiliares e 3 auxiliares e teve mais dificuldade ali no dia a dia do Ninho do Urubu. O Rogério Ceni também chegou com 2, 3 auxiliares, também teve essa dificuldade no dia a dia. E o Flamengo queria um profissional que tivesse uma vasta equipe, assim, né, um corpo técnico bem maior, como tinha o Jorge Jesus,
o Jorge Jesus eram 7 ou 8 integrantes que o acompanhavam. Agora tinha até que lembrar assim direitinho, mas eram 7 ou 8 que o acompanhavam no dia a dia no Ninho do Urubu, uma comissão técnica pesada, né? Até por isso custava bastante para o Flamengo ter todos esses profissionais ali no dia a dia. E com o Paulo Souza vão ser 6 integrantes. Então o Flamengo gostou até disso também, do que viu com o papo com o Paulo Souza, toda a sua metodologia, porque ajuda de certa maneira a ideia que o Flamengo tinha de dar uma pequena reformulada também no departamento de futebol. Possível até que algumas saídas ocorram com a chegada desses novos profissionais no Flamengo. É possível até que existam algumas saídas, alguma reformulação a partir ali do dia 10, talvez um pouquinho antes, quando chegue o Paulo Souza junto com a sua comissão técnica. Então a ideia é que ele tenha mais controle assim desse dia a dia assim, do Ninho do Urubu. O Flamengo procurava um profissional que tenha mais esse poder ali, nessa, não sei se exatamente a chave completa, Bruno, do dia a dia do Ninho do Urubu, como o Jorge Jesus, porque eu acho que isso daí, na verdade, isso se caracteriza mais com o tempo, também com o temperamento exatamente do profissional. É mais um estilo que o Jorge Jesus tinha, um temperamento até apimentado por demais algumas vezes, que poderia gerar até atritos, né? Mas ele foi conquistando vitórias, então as pessoas vão respeitando, então depende de cada um implementando seu estilo. Mas isso vai conquistando, essa chave do Ninho do Urubu depende muito do dia a dia e inegavelmente de como ele conquista os profissionais ali, jogadores e todos do dia a dia, e as vitórias, né? Inevitavelmente, se você não tiver as vitórias para apaziguar os ânimos ali, todo mundo ficar feliz, a torcida validar aquilo ali, então se você não conquistar isso daí, fica bem complicado. Então depende muito do trabalho também, essa chave do Ninho do Urubu, mas acredito sim, pelo menos a ideia era essa, de dar mais poderes assim do que para os outros técnicos. Até por isso ele chega com mais profissionais, até para ser um pouco mais respaldado, blindado também, ter aqueles seus escudos ali, aqueles seus homens de confiança também para trabalhar sem nenhum tipo de receio, né? Enquanto o Pedro falava, a gente estava vendo imagens ali dele conversando com os jogadores da seleção polonesa, dando bronca ali em determinado momento no intervalo de uma partida. A gente separou aqui, já que o Pedro está falando tanto em temperamento, em perfil assim do treinador, a gente separou um trecho do que ele falou para os jogadores da seleção portuguesa no último jogo da seleção. Foi quando os poloneses perderam para a Hungria por 2-1 e aí eles foram para a repescagem da Copa. Vamos dar uma olhada, vamos ver como é que foi a relação ali no vestiário. Return, we are really clear in our mind, to do it what each one of us he can do it. I like to see the heart of each one of you, because you deliver, you have the desire, but we need to be a team. We need to know how to handle the spaces. We need to be concrete, consistent on the things. We cannot lose what we need to do it as a team. Make sure to achieve his potential. Everything is football, he have it. Understand tactically, strategically what he need to be done, and deliver. And deliver more head than heart. Keep it the heart to deliver, to push, to believe all the time. But guys, we need to have head on that. Ô, Eugênio, ele meteu até essa aqui, hein? Ele é meio Abel Ferreira nessa, hein, Eugênio? É aquela história da concentração, né? De ter em mente o planejamento que foi estabelecido, de manter, de não deixar situações controversas da partida influenciarem no desempenho do que estava planejado, né? Não mudar ali, não fraquejar naquele momento difícil. E faz parte da estratégia do futebol, né? O futebol é assim, foi usado pelo Abel Ferreira naquele jogo do Atlético, é usado pelo Paulo Souza e é usado por muita gente em várias situações diferentes. Como é que ele tem que chegar no vestiário do Flamengo agora, hein, Prats? Porque a gente discutiu muito isso quando aconteceu a chegada do Rogério Ceni, quando aconteceu a chegada do Renato. E o Paulo Souza, como é que tem que ser, Prats? O jogador respeita quem tem conhecimento, Bruno. Se ele chegar realmente, me parece que está respaldado, né, por alguns outros trabalhos e por esse papo, esse encontro que teve com a diretoria do Flamengo, se ele demonstrar que conhece do riscado,
o jogador vai respeitar, concordando ou não. Porque hoje em dia, ainda mais com o número de informações que se tem, com o número de pessoas que trabalham, ou trabalharam, ou conhecem o Paulo Souza, certamente quem está no elenco do Flamengo já foi procurar informação. Conhece alguém que foi treinado por ele na França, por exemplo, na Suíça, na Itália. E aí, isso daí, obviamente, todo mundo vai conversando. Olha, o treinador, o homem vai chegar, falaram que é assim. O homem vai chegar, falaram que é assado. E se ele chegar e realmente mostrar o conhecimento... É mala. Não é mala, tem gente isso, boa. Tem isso. Por isso que é importante você falar com quem joga e quem não joga, Bruno. Que futebol você tem 11 amigos e 18 inimigos. Então tem que ver se vai falar com os amigos ou com os inimigos. Então, assim, e aí certamente o Paulo Souza vai, no contato que ter com os jogadores, que ele vai ter com os atletas, ele vai demonstrar o que ele sabe, e certamente a assimilação me parece que poderá acontecer. O Flamengo tem muitos jogadores que têm rodagem europeia, que tem uma outra mentalidade em relação ao que é trabalhado no dia a dia. Nós vimos isso com o Jorge Jesus e poderemos ver com o Paulo Souza também. Parece que o Flamengo contrata um treinador que chega respaldado e empolgado para trabalhar e tem conhecimento de futebol. Isso eu acho que é uma boa porta de entrada para ele começar o trabalho dele no Flamengo. Agora dá uma olhada nessa aqui, porque no espn.com.br tem um perfil assim bem longo, eu até tuitei agora há pouco, tá? Se alguém quiser ver, entra lá, colocar no Instagram também pro pessoal do Instagram. Mas tem um perfil e tem uma declaração dele sobre o que ele entende de futebol. Vamos dar uma olhada, porque assim, o discurso tá bonito, viu, Pedro? Acho que a nação vai gostar desse discurso aí, ó. Gosto de ver as minhas equipes expressando todo o seu conteúdo romântico ou poético, individual e coletivo, de forma a que tenham domínio sobre o adversário, e esse domínio tem muito a ver com o espaço e com o tempo. E aí ele falou também sobre a torcida, olha só, eles são sempre a alma de tudo o que é o futebol, e ter a maioria dos estádios cheios é uma realização. Pretendo, através do futebol e da ideia de futebol que procuro, que as pessoas estejam em maior número nos estádios. No Maracanã isso aí vai dar certo, hein, Pedro? Bruno, porque isso conquista a torcida com essas palavras. Até num jornal da Polônia, se eu não me engano, saiu até uma declaração que ele teria dito ao presidente da Federação Polonesa que não tem como recusar a proposta do maior clube do mundo. Até esqueci o nome do jornal agora, mas de fato ele dizendo isso conquista a torcida facilmente, né? O Flamengo, ele tinha um perfil do técnico que ele queria um técnico de fato que respeitasse a característica da equipe de 2019, esse perfil mais de uma equipe, mantivesse a equipe mais ofensiva ainda, né? Com aquela construção que viesse de trás, enfim, um time que conseguisse se impor ao adversário, preferencialmente uma equipe com a característica do um treinador, na verdade, português, facilidade ali da língua, né? Ficaria mais fácil para o dia a dia. Então o Flamengo foi buscar esse treinador na Europa, e o Paulo Souza, o Flamengo, naquela saída do Jorge Jesus em 2020, estava ali entre os nomes. O Flamengo gostaria até de ter tido um contato com ele, mas não foi possível. Ele estava no Bordeaux na ocasião. O Flamengo teve um contato maior com o Carlos Carvalhal na ocasião, quase veio para o Flamengo. Então ficou ali mais no radar ali. O Flamengo já tinha algumas informações, gostava do estilo do Paulo Souza. Dessa vez, nos contatos iniciais ali, já havia uma disposição do Paulo Souza em vir para o futebol brasileiro. Já se confirmou na reunião que o Marcos Braz teve com o Paulo Souza logo no primeiro encontro que teve quando ele chegou em Portugal. Foram quase 5 horas e meia de reunião. Então ele se mostrou muito disposto a vir para o Flamengo, apresentou as suas ideias. Marcos Braz e o diretor de futebol, Bruno Spindler, saíram bem impressionados. Mas aí o Flamengo se via, ao mesmo tempo, na obrigação de tentar o Jorge Jesus. Não tinha como ir a Portugal e não tentar o Jorge Jesus. E aí criou-se aquela novela, enfim, toda aquela situação que a gente já citou, Jorge Jesus indeciso, aquela conversa, Benfica, o jogo contra o Porto. E aí o Flamengo, a partir do momento que viu a indecisão do Jorge Jesus, já tinha muito bem definido. Se não desse certo de maneira alguma com o Jorge Jesus, ficasse naquela indefinição, não ia esperar até o dia 30, o outro jogo
Porto e Benfica, e assim direto no Paulo Sousa, e foi o que aconteceu. O Flamengo acredita que tinha muito bem definido, muito bem embasada a sua escolha, a análise toda feita do perfil do Paulo Sousa para ser o seu novo treinador, então não foi algo assim, foi lá na Europa e aí quando chegou lá buscou algum treinador entre os que os agentes ofereceram. Não, era o Paulo Sousa ali, se não desse muito certo com o Jorge Jesus, mas pela predileção da torcida, por já ser um estilo que tinha encaixado a relação, mas se não fosse, seria o Paulo Sousa, com quem o Flamengo se reuniu. A outra reunião foi com o Rui Vitória, mas por algo assim de coincidência, o Flamengo tinha uma reunião com um agente, acabou ali encaixando a agenda com o Rui Vitória. Com Carlos Carvalhal não houve uma reunião pessoal ali com Carlos Carvalhal, dessa vez foi mais com o presidente do Braga, né? Foi mais uma reunião para conhecer a estrutura do clube, mas aí como não houve uma abertura do presidente do Braga para conversar com o Carlos Carvalhal, havia uma multa muito grande, o Flamengo nem avançou nesse sentido. Vitor Pereira, quando tinha saído do Fenerbahçe, o Flamengo também nem abriu nenhum tipo de conversa, então ficou mais mesmo na questão do Paulo Sousa ali, então foi mais aonde o Flamengo direcionou o seu foco, e ao que parece deu tudo certo. Tá fechado esse contrato, esse acordo, né, de 2 anos de contrato por mais 2 temporadas aí pela frente. O Flamengo espera cumprir com esse treinador português. Boa, Pedro, obrigado, viu? Até mais, até a próxima. E boa passagem de ano para você também, viu, Pedro? Valeu, Bruno. Uma boa passagem de ano para todos nós aí. Vamos lá que 2022 promete, com mais Flamengo e mais um treinador português. Ixi, se promete, hein? Ô, Eugênio, pra gente encerrar aqui essa parte do Flamengo, você viu que é poético, hein, o Paulo Sousa? Fala bonito, né? É um sofista, né? Mas da palavra à realização em campo, a gente sabe que tem uma distância. Agora, se ele conseguir colocar em prática tudo o que disse ali, realmente é muito bonito, é muito interessante. Esperemos as coisas acontecerem. Eu, nessas pesquisas que fiz recentemente sobre o Paulo Sousa, fui buscar a repercussão da passagem dele nos lugares onde ele trabalhou, né? E a saída dele dos lugares. Lá na França, uma página dedicada à torcida do Bordeaux usou uma expressão semelhante ao que a gente traduziria aqui em português para encantador de serpentes. Ih, rapaz. Que ele fala bonito, que ele convence todo mundo, que é ótimo de ver, de ouvir, mas que na hora vai embora e pede multa, né? Porque ele saiu do Bordeaux, ele pediu demissão, mas queria que o Bordeaux pagasse multa para ele sair. Teve uma situação assim mal resolvida. Em que o clube não estava bem, mas que a torcida acreditava nele, e de repente ele pediu para sair porque estava mudando de emprego, acho que inclusive já para ir para a seleção polonesa. Esperemos. O discurso é muito bonito, é muito legal. O discurso eu aprovo. Mas esse histórico aí realmente é o que deixa alguns rubro-negros assim um pouco inseguros. Bom, Pessoal, dá uma olhada no saque que eu fiz essa semana trabalhando pra internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de 250 mil reais que eu recebi aqui na plataforma do AdSense. E eu quero te mostrar como que você também pode fazer isso, como que você também pode criar o seu canal Dark no YouTube, pegando conteúdo de outras pessoas e postando no seu canal e tendo muito resultado com isso. Então faz o seguinte, clica no botão Saiba Mais que vai aparecer aqui no vídeo agora e vem comigo que eu vou te mostrar como que eu faço isso.